durante algum tempo, inclusive motivo de chacota, quando o nosso ex-presidente Lula, que não é letrado nas universidades, dizia nunca antes na história desse país. Entretanto, é importante a gente entender como esta parcela, ou estas parcelas da população se enxergam por pesquisas de opinião. Nós temos hoje no Brasil 9,6% da população de alta renda, 55% na chamada classe média, 35,2% na baixa renda, mas apenas 10% daqueles 9% de alta renda se enxergam como ricos. Portanto, o rico não se enxerga rico. Por isso, dorme bem. 35% deles se classificam como pobres. 35% deles se classificam como pobres. E 55% se veem como classe média, como nós. A autoconsciência é parte indispensável do processo educativo com amplitude de apenas não escolar. Mas tem coisas mais graves. O que a classe média pensa, sente e vê? E ela está conosco todos os dias. E nós já estamos conformando no século XXI nos nossos ambientes educativos. 55% da classe média acha que deveria haver versões de produtos para ricos e versões de produtos para pobres. Homo tipo 1, Homo tipo 2, Homo tipo 3. 48% considera que os serviços pioraram, porque tem muita gente demandando. 62% se incomoda nos shoppings por causa do crescimento das filas no cinema. 49,7% preferem ambientes com seu nível social. Misturar. 24% consideram que o metrô aumenta a circulação de pessoas indesejáveis. Portanto, além de inúteis, tem também as indesejáveis. 17% acham que todos os estabelecimentos deveriam ter elevadores separados. Classe A, classe B, classe C e o de fora para empregada doméstica, provavelmente negra e subescolarizada. 16% afirmam que pessoas mal vestidas deveriam ser barradas no ar. O nosso dispositivo constitucional coloca na mesma tríade das competências concorrentes das três esferas da administração o acesso à cultura, à educação e à ciência. Desta ordem, de novo, a cultura precedente. Aquilo que é menos formalizado, controlado, avaliado, apreciado, aferido por indicadores de comportamento e de desempenho. É fato que a educação e a essa tríade de cultura e a ciência cabe agregar valor à produção. É fato que deve estabelecer novos marcos para as relações sociais. E os novos, nós sabemos, com aquela rigidez do eixo condutor dos discos a que o Peter fez referência, custam esses novos marcos. Porque eles devem se referenciar num compromisso com a emancipação social. Porque eles devem ter por referência permanente, contínua e utópica a superação das desigualdades. E só assim eles realizam a condição de ser exercício da liberdade e, ao mesmo tempo, serem defesa da vida. Nós somos mais de 50 milhões de brasileiros entre 15 e 29 anos de idade. Manuela. 50% brancos autodeclarados. 48% dessa parcela de 15 a 29 anos, negros ou pardos. 31% afrodescendentes, particularmente entre os jovens de 15
a 17 anos, aqueles tipicamente do ensino médio. 21% estão entre 8 e 19 anos e 47% estão entre 20 e 29 anos. No Brasil, se configurou, durante 6 anos de debate, a definição de jovens, aqueles moços e aquelas moças que se dispõem, do ponto de vista estatístico, deste estágio de 15 a 29 anos de idade. 84% deles urbanos, 16% rurais, 31% estão em regiões metropolitanas, 12% vivem em famílias de renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo, 65% já estão no mercado de trabalho, 54% estão ocupados, e aqui no Brasil, quem não está ocupado leva o nome de desocupado, e tem múltipla interpretação. 11% procuram ocupações, 63% não têm carteira de trabalho assinada, embora nós já tenhamos hoje um crescimento do trabalho formal expressivo, não atingiu ainda as relações de trabalho no meio juvenil. E 4,5 milhões não trabalham nem estudam nessa faixa de 15 a 29 anos. 56% não praticam esporte. 50% nunca foram ao cinema. 11% já sofreram violência física. 20% já foram assaltados. 46% perderam parentes de forma violenta. 12% já formaram família. 7,2% entre 15 e 17 anos já têm filhos. 22% entre 19 e 19 anos, entre 17 e 19 anos, já são mães. 81% dessas mães estavam fora da escola e com renda per capita de até meio salário mínimo. A relação, portanto, entre empobrecimento, sexismo, violência familiar e doméstica e aquele conceito de educação a que nos referimos no artigo 1º da LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, tem muito a ver com essas estatísticas. 76% dos jovens acham a escola muito importante para seu futuro profissional. 88% consideram que a política é importante. E olha o desafio que nós tínhamos ao assistir à abertura do evento ontem, uma apresentação inicial sobre o questionamento em torno do que é ético e do que não é ético. E particularmente política e ética, especialmente mobilizado pelos formadores de opinião sócios do Murdoch, são coisas que, via de regra, não se combinam. E se representam risco para o exercício do poder das finanças e do controle da produção, aí mesmo é que merecem ser incluídos. 65% sabem que a política influi na sua vida. 43% acham que influem na política, os próprios jovens. 59% acham que o melhor jeito é participar das decisões de governo. Nós estamos falando, portanto, de um perfil que manifesta desejo e vontade de decidir. Entre 40% e 60% dos jovens manifestam desejo de participar e estão mobilizados em associações, entidades de defesa do meio ambiente, em ações contra o racismo, inclusive o racismo intelectual, a que fez referência Rosa, em ações de solidariedade e de assistência social, em conselhos de educação e de saúde, e 28% participam de algum grupo. Na nossa juventude, amigos e amigas, 92% acham que sua vida vai melhorar. Portanto, a coragem vence o medo. A esperança vence o medo, como repetia lá na Grécia, na França e na Alemanha, os indignados também da Espanha.
84% dos jovens afirmam que podem mudar o mundo. E apontam as vias. Grupos culturais, ação comunitária, trabalho voluntário, entidades estudantis, Manuela, movimentos sociais gerais, redes de solidariedade, e aparece lá campanha anti-globalização. Organizações não governamentais. Vou concluindo lembrando aqui da nossa Latinoamérica um dos textos de Eduardo Galeano relativos à publicação Mundo de Pernas para o Ar. O medo global. Os trabalhadores têm medo de perder o trabalho. Os que não trabalham têm medo de nunca encontrar trabalho. Quem não tem medo da fome, tem medo da cólica, da comida. Os motoristas têm medo de caminhar. Os pedestres têm medo de ser atropelados. A democracia tem medo de lembrar. E a linguagem tem medo de dizer. Nós não combinamos antes nervosa, nos conhecemos hoje. Os civis têm medo dos militares. Os militares têm medo da falta de armas. As armas têm medo da falta de guerras. É o tempo do medo. Medo da mulher da violência do homem e medo do homem da mulher sem medo. Medo dos ladrões, medo da polícia, medo da porta sem fechaduras, do tempo sem relógio, da criança sem limite, medo da noite sem comprimidos para dormir e medo do dia sem comprimidos para despertar. Medo da multidão, medo da solidão, medo do que foi e do que será, medo de morrer, medo de viver. E aí, em 1904, Prêmio Nobel de Medicina, talvez mais conhecido entre nós pela saliva do cachorro, porque deu seu desafio à juventude. Escrevia Pavlov àquela altura. O que eu desejaria aos jovens da minha terra que se dedicarão à ciência? E aqui, particularmente, ao nosso público juvenil, que participa ativamente desse fórum. Desta condição, primeiro de tudo, responde ele, coerência. Desta condição muito importante para um trabalho científico frutífero, eu não posso falar sem emoção. Não tinha carne, nem cachorro. Coerência, coerência e, de novo, coerência. Desde o começo, inculquem em si mesmos o hábito da coerência estrita na aquisição do conhecimento. Aprendam o ABC da ciência antes de tentar escalar seus píncaros. Nós podemos entender o ABC a partir do núcleo duro daqueles círculos que em torno dele se movem, como se referiu aqui, livremente. Nunca embarquem no que vem depois sem ter dominado aquilo que vem antes. Nunca tentem ocultar as lacunas do seu conhecimento. Mesmo de maneira dolorosa, você tenha de formar hipóteses ainda mais audaciosas. Ainda sobre a coerência, dizia Pavlov no início do século passado, desenvolvam em si mesmos a contenção e a paciência. Nunca evitem as tarefas árduas da ciência. Estudem, comparem, acumulem fatos. Não importa quão perfeita a asa de um pássaro possa parecer, ela nunca poderia fazer o pássaro voar sem o suporte do ar. A segunda coisa é a modéstia. Nunca pensem que vocês sabem tudo.
Não importa quanto alto seja seu conceito, tenham sempre a coragem de dizer a si mesmos: eu sou ignorante. Conosco é quase impossível discernir o que é meu e o que é seu. Mas, desse modo, nosso objetivo comum apenas ganha. A terceira coisa é a paixão. Lembrem-se, a ciência exige toda a sua vida. Mesmo que vocês tivessem 2 vidas para dar, elas não seriam suficientes. A ciência exige que o homem, o máximo esforço e a suprema paixão. Sejam apaixonados na sua ciência e na sua pesquisa. E nós poderíamos dizer, a essa altura do século XXI, com toda a crítica à ciência, à noção de progresso, ao positivismo lógico, ao capitalismo e os seus diversos apelidos e tempos, às práticas de conformação social e política das democracias contemporâneas, que a essa altura do século XXI, de fato, nós temos memórias a fazer de maneira festiva e temos dramas a resolver de maneira apaixonada. Se muito vale o já feito, esse fórum deve dizer sempre: mais vale o que será. E talvez para combater a nossa cegueira das intelectualidades censuradas, com José Saramago, se podes olhar, é um movimento fisiológico, físico. Saramago vê. Mas se podes ver, repara. Obrigado, Antônio Forte, a esse por favor, só um minuto. No início da apresentação do painel, eu falei que a gente ia abrir para algumas intervenções e que os nossos colaboradores iam distribuir ficha para quem quisesse poder fazer questionamentos. Muitos já chegaram aqui, já faz algum tempo que a gente encerrou. Mas ainda assim, a gente queria abrir um espaço para o debate. Já chegaram 9 perguntas aqui à mesa, 3 para cada palestrante, e a gente ainda abre mais 3 intervenções de 3 minutos, e aí queria pedir para deixarem o crachá aqui na mesa, e queria pedir para que respeitassem o tempo, porque a gente já está com o andar dos trabalhos um pouco avançado. A professora Maria Clara pediu para avisar aos leitores que encontram-se aqui presentes no painel que a reunião do CONIF acontecerá no Arvoredo 2, das 13h30 às 17h. O professor Piper vai responder primeiro. A primeira pergunta da Ney pergunta se as universidades devem ensinar para a vida, formando cidadãos críticos, se a universidade deve ensinar para a vida, formando cidadãos críticos, é equivocada a massificação da educação profissional e tecnológica que atende ao mercado. Por favor, a tradução.
a tradução para o inglês, eu vou repetir a pergunta. Se as universidades devem ensinar para a vida, formando cidadãos críticos, é equivocada a massificação da educação profissional e tecnológica que atende ao mercado? Thank you very much indeed. I think that's I think if we teach students to think, then they'll be as well as accepting as and when. I'm not sure in Britain that because subjects like philosophy have been downplayed, I'm not quite so sure that there is the critical perspective. Now, I was brought up in our education on people like Paulo Freire, whom I knew. And for me, this critical thought is important, but I think I probably showed that in my talk. But at the same time, we've got to have hope, look forward to the future. And I think that part of our education system must be humanistic, and we mustn't make the industrial or work world rule completely. Thank you. Próxima pergunta. Como explicar os mecanismos de sedução do instinto humano criativo para comercializar ideias através do lucro ilusório, dos ganhos através das patentes, para que o núcleo da estrutura controle o conhecimento através da economia usando o sistema jurídico para determinar o que é científico? Como resgatar a ética no uso do conhecimento para que aconteça a sociedade da sustentabilidade? A pergunta é do Luiz Carlos, do Instituto Campo Grande de Cidadania. Thank you. Now, part of what I think is happening in the new capitalism that Kalecki is talking about, part of what I think realization that just the end, instrumentalism, is not sufficient. So we are beginning very slowly to see certain companies having a much more ethical component, like the large drug companies who are now selling some of their products very cheaply to poorer countries. Now, that may just be the tip of an iceberg, but over the next few years we will see growth. There's been, as you well know, lots of protests in the West against capitalism. Now, they are having an effect. People are aware of what's happening. So, generally, I think that we may begin to see a more ethical, a more softer capitalism in the next generation. Pergunta do professor José Luiz, professor do Rio Grande do Sul. Considerando as ideias expostas na apresentação, como seria possível para nós lidar com este novo mundo capitalista, tendo um sistema educacional que pode melhor prevenir a nossa condição humana? But one of the things I tried to show was the way in which, in the West, we saw the universities responding to the capitalist demands. But there is a sense, you see, in which, in Britain, Mrs. Thatcher cut university grants tremendously. And her intention in the early 80s was to make the universities dependent upon the market.
not to be dependent upon the state. Now, it's important that the state can control much of its own education, that it shouldn't be left to the market. What happened in the West, in Western Europe, especially Britain, was it was left very much more to the market, as if the invisible hand of the market will work it out. It hasn't. Obrigada, professor Vitor. Professor Calil, do Abraão, do Instituto Federal do Maranhão. Segundo o filósofo e educador Roberto Roden, não existe crise na educação porque a educação não existe. Em seu livro Educação para o Homem Integral, ele afirma que somente existe autoeducação e inexiste aloeducação. Logicamente, o que está fora do conceito de educar é apenas a instrução. Pergunto qual conceito de educação podemos construir, definido então dentro de um prisma universal, como aplicar novo conceito para que a humanidade não continue a tecer um fim escatológico. Primeiramente, a pergunta do Bruno.